Primeiro e segundo Crônicas, na nossa leitura da Bíblia, chegamos nesses livros, que na nossa Bíblia é dividido, né? Primeiro e segundo Crônicas, mas no livro judaico, na Bíblia judaica e também quando foi escrito originalmente, é um livro só. Por ser grande, ele acabou ficando ali em 2 pergaminhos, mas é uma narrativa só, um livro só, que nós aqui vemos em 2 livros. E o nosso vídeo vai ser um vídeo só, para abranger tranquilamente esses 2 livros. Escritos por Esdras, no ano ali 450, 420 depois de Cristo. Historicamente o povo retornou do exílio, lembra o exílio na Babilônia? E Esdras, ele escreve bastante, ele escreve o livro de Esdras mesmo, que tem o seu nome. Ele vai fazer um compilado dos livros. Esdras foi um escriba que trabalhou arduamente para trazer os livros bíblicos que nós temos do Antigo Testamento, organizá-los, compilá-los. Ele fez um trabalho maravilhoso nessa perspectiva. E o livro de Crônicas, ele se encaixa na Bíblia judaica como sendo o último livro que eles têm. Porque neste livro nós vamos ver que é feito um resumo da história da humanidade, juntamente com a história do povo de Israel. Por que da humanidade, né? Porque a primeira palavra que é escrita em Crônicas 1:1, ali a primeirinha é Adão. Então veja, ele faz um apanhado histórico desde o primeiro homem, Adão, e aí vem contando ali a genealogia para situar o leitor sobre onde ele quer chegar e o que aconteceu nessa história. Uma história longa, uma história grande, né? De 2000 anos já tinham se passado de história, então ele faz esse compilado aí maravilhoso. E o foco de 1º e 2º Crônicas é falar sobre o futuro Messias. Ele está com isso em mente, e você quando lê precisa estar também, essa referência ao Messias. E o futuro templo, que ele também está em mente e é necessário que você saiba. Tem muita gente que começa a ler 1ª Crônica, 2ª Crônicas e aí se perde na leitura. Por quê? Na nossa Bíblia, 1º Crônicas, ele vem antes ali de Reis e de Samuel. Então, tá contando a história de Israel. Aí depois, quando entra em 1ª Crônicas, a pessoa lê e fala assim, ué, mas eu já li isso aqui tudo, eu já tô... Que confusão é essa? E aí, quando lê, percebe que nas histórias de Davi, por exemplo, e dos outros reis, tem coisas que ele conta ali que são novidades, tem coisas que são repetitivas, tem coisa que ele não fala, e aí a pessoa causa um pouco de estranheza. Mas por quê? Porque você tem que saber dessas coisas que eu tô falando pra você. Por isso, a maravilha deste vídeo, e dessa série que eu tô fazendo ao longo desse ano, pra te introduzir, que você compreenda onde se enquadra, que eu acabei de explicar pra vocês, né? O último livro dos livros bíblicos ali do povo de Israel, ele estava ali, é um resumo, eles estavam já voltando do exílio, então tinha muita coisa acontecendo e é um livro extremamente necessário que você precisa entender esse contexto para ler e falar, ah, sim, agora eu entendi. Então continua, que tem mais informações aqui para vocês, né? Então, como o autor tá na mente o Messias, 1º Crônicas, por exemplo, vai contar da história do rei Davi. E ele tem muito esse foco. Tanto que tem histórias do rei Davi que ele não conta. Por que ele não conta? Porque ele está em mente trazer como a linhagem de Davi está encaminhando para o Messias. Mas atenção, eles ainda não sabiam do nascimento do Messias, que aconteceu 400 anos depois, né? Que nós vamos ver quando a gente chegar no livro de Mateus. Mas ele tá com isso em mente. Então, a linhagem de Davi é as promessas de Deus, e ele escreve aqui, tanto olhando para a história, quanto Deus trazendo revelação a ele, porque lembra, a palavra de Deus é uma revelação de Deus. Deus usou homens com seus dons, suas capacidades,
Esdras era um homem que se dedicou a se aprofundar na palavra de Deus, na história do seu povo. Então ele traz aspectos que ele já conhecia, que os profetas tinham escrito, né? Por exemplo, essa questão messiânica da linhagem de Davi, que viria o Messias. Quem já tinha falado? Jeremias, Ezequiel, Isaías, sobre essa promessa de Deus. E Ezequiel sabia muito bem disso. E ele viu e percebeu, e Deus deu essa clareza, que viria da linhagem de Davi. Então, por isso essa ênfase na linhagem de Davi, sem contar os pecados de Davi, esses pecados mais graves, né, que ele matou Urias e teve aquele menino com aquela mulher, e essas histórias mais drásticas. Mas ele não queria passar pano e nada do tipo, porque todo mundo sabia que, olhando para os livros de Reis, teria lá e Samuel teriam a história, né? Mas é porque ele tinha essa visão. Bem como ele também focou na linhagem do sacerdote. E aí, dos capítulos 1 ao capítulo 9, você vai ver que é só genealogia. Primeiro Crônicas, só genealogia. Tanto a genealogia do rei Davi, quanto a genealogia dos sacerdotes. Porque a visão do templo, o templo sendo restaurado e como Deus conduziu a história, né? Aí do capítulo 10 ao 29, como eu falei, vai falar muito sobre o reino de Davi, vai falar sobre como Davi, ele se dedicou à reconstrução do templo, a reconstrução não, porque tinha só o tabernáculo, né? Como Davi se empenhou para a construção do templo, assim como Moisés recebeu a orientação de Deus para o tabernáculo, e agora Davi pode ser colocado como um paralelo ali com Moisés no seu desejo de construção. A gente sabe que ele não construiu exatamente, mas ele deixou tudo pronto para que seu filho Salomão construísse o templo, né? Que o templo é o marco do povo judeu, com a presença de Deus entre o povo. E aí, nós vemos, né, sempre essa linhagem, e aí Davi morre. Então o 2 Crônicas vai narrar agora, depois de Davi morto, a sua linhagem, dando ênfase, do capítulo 1 ao 36, né, dando ênfase ali aos herdeiros de Davi, a linhagem de Davi, principalmente aos reis que foram tementes a Deus, que seguiram os mandamentos do Senhor, né? Então, ele dá essa ênfase e como Deus preserva essa linhagem. Mas ele também fala dos reis maus, e foi por conta desses reis perversos que não obedeceram a Deus e acabou influenciando a nação, a idolatria, a injustiça, a tudo que é revelado pelos profetas. E aí Deus envia o juízo. Então o juízo de Deus de levar o povo para o exílio. E o povo tinha acabado de voltar do exílio, então tá tudo muito fresco na mente deles. Ele fala, olha, isso foi porque esses reis, eles se voltaram contra Deus e perverteu a nação. Então ele vai colocar muito isso. E o interessante de 1º e 2 Crônicas é que vai tratar só do reino de Judá. Lembra que Israel era um território enorme, com as 12 tribos de Israel, mas na morte de Davi reinou Salomão, e com a morte de Salomão veio Roboão. E o povo pediu para Roboão aliviar, porque o povo estava sofrendo muito com os impostos, com o trabalho árduo. Roboão, sem sabedoria nenhuma, diz que seria pior do que seu pai. Aí houve um racha, onde a maior parte das tribos ficou no reino do norte, ali separado, teve um outro reino, e o reino do sul ficou bem pequeno. E 1º e 2 Crônicas vai tratar do reino do sul, porque o reino do norte, todos pecaram contra Deus, não teve nenhum rei que prestou. E a tal ponto deles, nós vimos também, eles foram levados pela Assíria e eles foram extintos, certo?
Aí agora o Reino do Norte também sofreu, o Reino do Sul também sofreu a punição, foram levados cativos para a Babilônia, mas Deus não extinguiu totalmente, porque a sua promessa para o Messias era através dessa nação, e tinha pessoas ainda tementes a Deus, então Deus ele se compadece daqueles que o temem, e ele traz de volta e restaura essa nação. Então é este o contexto que nós estamos, né? E aí o texto termina sem terminar. O livro termina sem terminar. Lembre, é o último livro do Antigo Testamento. O povo de judeu não tem o Novo Testamento, né? É o último livro da Bíblia judaica, certo? Só que ele termina sem terminar. Fica assim em suspense, né? Por que isso? É um livro incompleto. Uma história que busca um final. Olha só o último versículo, diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós, de todo o seu povo. O Senhor, seu Deus, com ele, e suba. E o restante, né, ficou assim em suspense. É uma história que busca um final. E nós sabemos que Deus ele prometeu o Messias e ele enviou Jesus Cristo, e é isso que nós vamos ver no Novo Testamento. Deus cumpriu a sua promessa, a linhagem de Davi deu continuidade e Jesus veio dessa linhagem, né? Mas agora não por vontade humana, mas enviado por Deus, e nós vamos ver tudo isso futuramente. Mas Deus cumpriu a sua promessa do Messias. E as promessas que Deus fez ainda vão se cumprir, de que o reino de Davi será estabelecido novamente. Porque eu disse, Jeremias, Ezequiel, Crônicas lembra isso, que Davi voltará a reinar. Como assim? Isso veremos no milênio, né? Cenas do próximo capítulo. Mas tá bom até aqui. Obrigada por você me acompanhar. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Ainda não falei, né? Meu nome é Alba. Este canal é meu, mas pode ser seu. Se você se inscrever, se você compartilhar, se você der like, se você fizer comentários, tudo isso ajuda muito. E meu desejo é que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque é nela que você vai encontrar as fontes de vida eterna. Deus te abençoe e boa leitura.